Bom dia, meus queridos telespec da Zona Rubro-Negra. Eu, Ricardinho Perrota, tô aqui para fazer o Infozona da Manhã. É isso mesmo, nossos programas diários aqui que vão ter todo dia na parte da manhã, passando para vocês as notícias do dia, as notícias do dia anterior, para a gente fazer uma pequena chamada para vocês, para quem sabe, inclusive, a gente debater mais, principalmente hoje, que é terça-feira, às 22 horas na Live Zona, aqui no Zona Rubro-Negra. Não deixem de dar seu like, compartilhar o vídeo, né? Seguir também as nossas mídias sociais, é muito importante pra gente. É o famoso @Zona Rubro-Negra no Twitter, né? No Facebook e no Instagram. Lembrando sempre, a camisa amarela permanece como protesto até o Flamengo ganhar um título. Vamos ver se ainda sai esse ano, né? Com o Brasileirão. Bom, selecionei algumas notícias pra gente falar hoje, e que inclusive, mais uma vez chamando, a gente vai debater elas mais a fundo hoje à noite na Live Zona, aqui no Zona Rubro-Negra, com os meus queridos amigos e parceiros e irmãos Cleiton Júnior, Marcão Beton e Alan Garcia. A primeira coisa que ontem eu dei uma olhadinha no noticiário e também vi as mesas redondas que acontecem normalmente nas segundas-feiras, né, como da ESPN, da Sport TV, e vi que foi uma unanimidade, né? A chegada do Dorival trouxe alguns sinais e algumas informações também que foram apuradas por alguns dos jornalistas que apuram aí o Flamengo. A primeira coisa foi a questão que até na própria entrevista o Dorival chegou a mencionar, né? Na primeira coletiva dele no sábado às 9h30 da manhã na Bahia, quando foi jogar contra o Bahia lá em Salvador. A questão de ter encontrado um ambiente um pouco pesado. Os jogadores parecem ter sentido muito realmente a segunda eliminação, aliás, a terceira eliminação, já que também fomos eliminados no Campeonato Carioca, isso mesmo, por Botafogo, né? A segunda coisa que eu fiquei, e aí é uma informação que foi apurada, se não me engano, pelo Mauro César, é que a diretoria do Flamengo deu carta branca para o Dorival para fazer o que ele tiver que fazer relacionado ao time do Flamengo daqui por diante por esses próximos 11 jogos. O que isso quer dizer? É que o Dorival provavelmente vai poder fazer a mexida que ele quiser. Ele já tinha mencionado, inclusive, que ele tinha a ideia de fazer uma mexida já no jogo contra o Bahia, mas achou prematuro. Afinal, realmente ele não chegou a dar nenhum treino. E aí já vem, eu emendo, com o terceiro assunto relacionado à chegada do Dorival. Ontem, segunda-feira, Dorival botou todo o elenco para treinar. Não poupou nem os jogadores que jogaram no sábado, né? E isso pareceu para todo mundo, o Dorival chegando, o Dorival mudou tudo. Para, gente, nada. Isso nada mais é do que obrigação. O elenco teve folga no domingo, segunda-feira voltou a treinar normalmente o elenco inteiro. E foi a campo, até porque o Dorival vai ter uma semana cheia de treinamento e precisa botar esse time para treinar. Nada mais natural do que isso, né? Então, com relação ao capítulo chegada do Dorival, esses mais detalhes ainda com relação a essas informações, o treino de hoje, que vai inclusive ser na parte da tarde, a gente debate mais hoje à noite na Live Zona. Segundo assunto que eu também selecionei aqui, que acho que é bastante interessante, eu queria muito que vocês comentassem aqui no vídeo ou também através da hashtag Infozona no Twitter, para que a gente pudesse debater sobre o assunto, é com relação ao elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo, praticamente todo, tem contratos longos. A maioria vencendo em 2020 para frente, inclusive. Alguns, poucos jogadores têm a renovação que acontece em 2019. Um caso deles é Diego. O contrato do Diego termina em julho de 2019. Há pouquíssimas semanas atrás, a diretoria do Flamengo chegou a cogitar já iniciar as conversas de renovação, né? Parece, inclusive, que isso está muito próximo de acontecer. E aí eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo deve renovar com o Diego para, inclusive, quem sabe, ele encerre a carreira no Flamengo nos próximos anos? Você acha fundamental a continuidade do Diego no Mengão? A minha opinião, Ricardinho, darei mais tarde na Live Zona. Não vou falar agora não vou não. Mas, e também tem outra renovação ainda em 2019 que é importante, mas é mais para o fim do ano, que é do William Arão. Também deixem aí sua opinião se vocês acham que vale a pena, quem sabe, a partir do primeiro semestre de 2019, a diretoria do Flamengo procurar o Arão para uma renovação. Vamos ver, né? O que vem por aí.
Outra notícia que eu peguei, e essa veio através de alguns twitters que eu vi ontem na parte da tarde, é uma pesquisa eleitoral do Flamengo, que aconteceu via a Red Flame Pesquisa de Mercado, que atua na PUC do Rio de Janeiro, e eu achei bastante interessante com relação aos números. Parece que a corrida eleitoral no Flamengo aponta para uma vitória, quem sabe, tranquila do Landim, né? Que apontou que está com 48% das intenções de voto, com o Lomba como segundo colocado com 27% das intenções de voto. O Marcelo Vargas está com 0,5%. Aí eu acho que o peruano, né, que é o novo candidato, a quarta chapa que está entrando, que eu acho que é Coração Valente, se não me engano o nome, não sei, talvez esteja enganado, mas se não for, depois vocês me corrijam. O Marcelo Vargas, ele nem entrou nessa pesquisa, e o Marcelo Vargas está com 0,5%. O que me chamou a atenção são dois índices. O índice de indecisos, que é muito alto, está com 18%. Isso é um número muito alto numa eleição que tem um eleitorado que, de certa maneira, é pequeno, né? Em comparativo com o eleitorado que a gente tem em cidades, né? Mesmo que sejam pequenas cidades, né? Mas eu achei um índice muito alto de 18%. Tem muita gente ainda em cima do muro querendo decidir esse voto. E eu acho que os próximos meses, quem sabe, os candidatos fazendo um trabalho bacana relacionado à proposta que eles vão apresentar a esse eleitorado, é muito importante. Eu acho que o momento é esse de começar a trabalhar. E também um índice razoavelmente alto de eleitores que ainda não revelaram o seu voto. Se totalizar isso, estão quase 20% de votos aí nessa pesquisa, e isso é um índice muito alto, como eu disse anteriormente. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? É possível que nós aqui do Zona Rubro-Negra tenhamos acesso, inclusive, tenhamos a oportunidade no futuro de poder entrevistar, quem sabe debater com todos os candidatos. Está sendo feito um trabalho de backstage por nossa equipe, claro, pelos nossos irmãos aqui do Zona Rubro-Negra, Alan Garcia, Marcão Betão e Cleiton Júnior, junto à diretoria, junto às chapas, para que a gente possa, quem sabe, entrevistá-los e fazer também um debate aí. Estamos aí estudando o que vai acontecer. Ainda sobre assunto, questão eleitoral, e estranho, esse barulho que vocês acabaram de ouvir foi o Zico, o meu querido labrador aqui, meu querido cachorro que está aqui brincando ao meu lado aqui na varanda. Ainda sobre o assunto também, uma notícia que eu selecionei, que é a do UOL, que é a seguinte: Conselho do Flamengo inicia investigação sobre Bandeira. Essa investigação está relacionada, desta vez, à questão da eleição do Flamengo e um imbróglio entre as chapas com relação à cor. A cor azul, a cor verde, etc., que o Bandeira de Melo entrou na justiça com relação a esse assunto e criou-se um conselho no Flamengo para que ele dê explicações sobre o assunto. Esse não é o primeiro conselho de investigação do Flamengo com relação à Bandeira, porque esse, na verdade, é o segundo. Já existe um conselho também no Flamengo que iniciou uma investigação com relação ao Estatuto do Flamengo e a campanha eleitoral para cargo público, né, de deputado do Bandeira de Melo, em que ele usa o Flamengo na sua campanha. Isso também está rolando e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Bom, essas foram as notícias que eu selecionei aqui de hoje, de ontem aqui, para passar para vocês. Mais tarde, não esqueçam, na Live Zona comigo, com o Alan Garcia, com o Marcão Betão e com o Cleiton Júnior, a gente analise e dá mais a nossa opinião sobre cada uma dessas notícias e as notícias que vão acontecer hoje ao longo do dia. Tá bom? Uma boa terça-feira para todo mundo. Não deixem de dar seu like, compartilhar o vídeo, seguir as nossas mídias sociais, seguir também todos nós aqui, eu, Ricardo Perrota, lá no Twitter, no Instagram, o Marcão Beton, o Alan Garcia Leite, que se não me engano é esse, e o Cleiton Júnior, que tem um nome meio esquisito lá no Twitter, que eu não lembro agora, mas fácil você consegue achá-lo, tá bom? Uma beijoca para todo mundo, uma grande terça-feira e até mais tarde às 22 horas com a Live Zona aqui no Zona Rubro Negra. Um abraço.